Aproveitando que essa foi uma semana de atentado, né, atentado terrorista, nós acompanhamos pela televisão aí mais um caso, e são vários, né, os casos em que nos últimos tempos, principalmente desde o início desde 2000, começo aí do ano 2000, nós temos visto um aumento muito grande, né, de ataques terroristas, e se fala muito em fundamentalismo, né, radicalismo, e essas palavras são cada vez mais tidas, né, como nocivas na mídia, na televisão. Se alguém falar, fulano é fundamentalista, alguém sai de perto porque pode ser que exploda uma bomba, né? Fica todo mundo meio com medo desse negócio de fundamentalista e xiita, né? Coisa do tipo. Eu não vou entrar muito hoje aqui em discussão sobre islamismo, o pastor Sérgio aqui fala sobre isso. Eu vou apenas falar um pouco sobre o aspecto da radicalidade do cristianismo. Se existe um cristianismo radical também, o que seria isso? Qual é o ponto aí que nós devemos considerar como essencial nessa questão? Nós vamos ler a passagem de Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, como base desse nosso estudo, nessa nossa aula sobre extremismo, né, extremismo religioso, e qual é o que seria um cristianismo, ao mesmo tempo em que ele é radical, mas ele também é equilibrado. Vamos ler então Mateus 15, de 1 ao 20, diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O discurso da atualidade é a palavra tolerância. Tolerância é um termo que pretende ser a marca fundamental dos nossos dias. Mas, paradoxalmente, nós percebemos que o extremismo está mais forte do que nunca no mundo, né? Essa semana nós tivemos esse caso na França, e a França é o berço da tolerância, né, mundial.
Pois que o rei lá perdeu a cabeça, né, na Revolução Francesa. Depois disso se fala muito em igualdade, fraternidade, liberdade, os ideais da democracia e, de fato, um atentado, né, à liberdade de expressão, é isso que as pessoas têm enfatizado. Embora os cartunistas lá fossem bem abusados mesmo, né, dos seus desenhos, e sempre tem o aspecto de que a minha liberdade, né, não deve também ferir a liberdade dos outros, mas é claro que a reação desmedida, né, de assassinato, de morte, mostra mesmo um aspecto radical, religioso, que cresce muito no tempo que nós vivemos. E sempre que um ataque terrorista atinge algum lugar no mundo, o mundo parece levar um susto, né? Breve parênteses aqui, né? O pessoal deve matar umas 15 pessoas por dia em São Paulo, mas ninguém fala nada, né? Mataram 12 lá, isso abala o mundo inteiro, né? O mundo elege os seus pontos de destaque, né? Aquilo que se quer dar destaque também faz parte aí de uma, entre aspas, consciência global. A violência é uma coisa disseminada no mundo inteiro, mas é um fato que esse atentado tem algumas características muito próprias, né? De atacar uma revista, de ser uma clara vingança, né, a um desenho do profeta Maomé. Mas o fato é que o mundo leva um susto pensando que essa é uma coisa estranha, que é uma coisa que não devia mais existir nesse tipo de sociedade que supostamente o mundo moderno construiu. Mas o que nós percebemos é que esta sociedade que esse mundo moderno construiu é extremamente propícia para esse tipo de acontecimento. Na verdade, são efeitos colaterais de um estilo de vida cada vez mais adotado pelas nações desenvolvidas. Eu não vou entrar aqui em aspectos de política e de economia que os irmãos assistem nos telejornais, né? Nem todas as notícias são puras, né? Tem que ser filtradas, evidentemente. Mas, enfim, o terrorismo é uma fobia mesmo nos dias atuais. E tanto de um lado como de outro, nós vemos as posições extremas sendo atacadas, sendo exibidas. E muitas vezes reações desproporcionais sendo tomadas. Você tem um ataque, e então você tem um contra-ataque avassalador, totalmente desproporcional em relação ao que aconteceu. Isso mostra que o mundo pós-moderno, o mundo da pós-modernidade, do relativismo, do pluralismo, não é assim tão relativista e nem assim tão pluralista. Na verdade, o radicalismo religioso tem sobrevivido ao mundo pós-moderno e até se alimentado dele, pelas redes de conexões que existem hoje no mundo, pela facilidade de comunicação, ao mesmo tempo em que todo mundo é observado, todo mundo é vigiado, se consegue também realizar coisas às escondidas. Ainda existem rincões no planeta onde as pessoas conseguem tramar, né, se reunir e planejar coisas. Há interesses econômicos, há interesses sociais envolvidos em tudo isso daí. Também não é esse o meu ponto. Quero apenas chamar a atenção que o radicalismo faz parte da essência do ser humano. Essa questão de se polarizar em extremos, de assumir posições extremadas, isso faz parte do ser humano decaído, né? Do ser humano dominado pelo pecado. Destaco um aspecto radical que nós vemos sempre, né? São as chamadas defesas das minorias. Eu coloco aí grandes minorias. Grandes por quê? Porque elas vão assumindo muito vulto, né? Elas vão tendo muito destaque na era da mídia. 10 pessoas se reúnem no lugar e começam a protestar, põe uma câmera em cima e acontece aquilo que, né, quem mora fora de São Paulo pensa quando assiste às 6 da tarde, né, o programa do Datena, e vê aquela chuva caindo em São Paulo e pensa que nós estamos, né, com um dilúvio aqui, que a cidade inteira está alagada.
alaga um ponto da cidade, bota a câmera lá, todo mundo pensa. Então, a questão, né, na era da mídia, se toma o todo pela parte. Esse é um problema da era midiática, do esforço do sensacionalismo. Se eleva, se promove um ou dois eventos à categoria global, porque isso alimenta, alimentado pelo medo da população, alimenta o consumo da mídia, o consumo dos produtos, que são lá, né, os patrocinadores desse tipo. Então, é uma maneira de educar a população a só ver aquilo que interessa que seja visto, de uma maneira bem específica. Enfim, todos querem defender os direitos das minorias étnicas, religiosas, dos homossexuais. Tá? O problema, é claro que todas as minorias têm seus direitos, evidentemente, mas com o alcance da mídia, essas minorias muitas vezes se tornam muito expressivas. Você põe uma câmera em cima e o mundo inteiro pensa que essa é a grande realidade. Mas ainda se esconde atrás do status de minoria. Então, o que a gente percebe também é que a chamada tolerância para com as minorias se torna, na verdade, numa intolerância para aqueles que pensam diferente. E se tenta, então, assim, padronizar o todo pelas partes. Fazer com que o globo siga uma única facção, ou seja orientado por uma única visão. E isso não é pluralismo. Isso está longe de ser pluralismo. O cristianismo, na sua essência, é uma religião plural. Por mais estranho que possa parecer aos olhos e aos ouvidos de alguém, mas o cristianismo é uma religião plural. Porque é uma religião que sempre apregou tolerância para com as outras crenças e formas. O cristianismo é uma religião de evangelização. O que é evangelização? É anunciar as boas novas. É dizer, esta é a boa notícia, mas na sua essência não é. É claro que já foi feito deste modo, mas isso não é o que é o cristianismo. Não é uma religião de imposição, de exigência, de coação. Sim, evidentemente há exemplos históricos que mostram que qualquer religião pode se tornar, de fato, coativa, impositiva. Mas na sua essência não é isso que é o cristianismo. Por isso ele não é contrário, nunca foi. Aliás, o cristianismo é o berço da democracia. A democracia não nasce fora do cristianismo, mas dentro do cristianismo. É dele que vem, especialmente do cristianismo protestante, do cristianismo reformado. É daí que vem os ideais da democracia, da igualdade das pessoas, né? do ser avesso à tirania, à imposição. É plural, mas é o bom pluralismo. É o pluralismo que não é um mero disfarce para tentar impor sobre o outro a sua concepção do mundo. Não é relativizar a posição apenas do outro. É o que nós podemos perceber, muitas vezes acontecendo nos tempos em que nós vivemos. As igrejas, de uma forma geral, têm sido comprometidas com essas visões, entre aspas, relativistas, mas que no fundo são impositivas, que acabam impondo uma percepção da minoria sobre a maioria. E é por isso que nós temos que entender que aqueles que sustentam a visão bíblica da sexualidade são mais minoria do que imaginam. E nem mesmo as igrejas escapam disso. As principais denominações norte-americanas, europeias já faz muito tempo, mas mais recentemente as denominações norte-americanas, como a Igreja Episcopal, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e a nossa mãe, né, infelizmente, a Igreja Metodista, já admitem a prática do homossexualismo entre os seus membros, e algumas dessas igrejas têm ordenado homens e mulheres homossexuais praticantes ao sagrado ministério. Essa é uma das grandes disputas atuais
lá na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Há várias denominações presbiterianas nos Estados Unidos, não são todas que seguem essa perspectiva, várias delas são muito mais bíblicas, mas aquela que é a primeira, a mais antiga Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que é de fato a nossa mãe, que nos fundou, nos plantou aqui no Brasil, está muito comprometida, entre aspas, com essa visão. E pregando a questão plural, pregando a questão da relativização dos valores, no fundo acaba impondo sobre uma maioria uma perspectiva radical. Por outro lado, no Brasil, nós estamos acostumados a ver o legalismo como um aspecto do extremismo religioso. De fato, o movimento legalista assume várias faces, existem nas seitas, igrejas históricas, nas igrejas carismáticas. O legalista é um extremista, talvez ele não vá explodir aí uma bomba no mercado público, mas a posição dele é de defender um aspecto extremista da religião. Quase sempre vinculado à obediência de certas leis, certos costumes. Isso é feito de uma forma muito formal, muito externa, sem a preocupação verdadeira com o que se passa no coração do ser humano. À luz aqui do que o Senhor Jesus dialogou com os fariseus, eu quero destacar inicialmente 5 características de um extremista religioso. Porque os fariseus e escribas naqueles dias eram radicais nesse sentido. Radicais por causa das suas tradições, por causa dos seus costumes. Eles rejeitaram Jesus e foram o instrumento através do qual Cristo foi morto. Então, o radicalismo, de fato, dos religiosos do primeiro século era letal, era mortal. Levava mesmo à morte daqueles que pensavam de forma diferente. Essa ocasião aqui foi muito interessante, porque o versículo 1 diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? O vulto público de Jesus estava crescendo muito nesta fase do ministério dele, mais ou menos no meio do seu ministério. Ele já começava a visualizar a cruz, sabia que o seu tempo se abreviava, mas a envergadura do seu ministério estava crescendo. Isso estava criando inquietações nos líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, todo mundo que tinha algum destaque, alguma posição. Por quê? Porque esses líderes religiosos tinham uma posição confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Confortável porque eles eram a nata, país, tal, tinha uma condição estável, muito boa, financeira, econômica e tal. Mas dependiam de Roma para isso. E o Império Romano dominava de uma forma com mão de ferro, especialmente a Judéia e Jerusalém, que eram historicamente considerados lugares perigosos. Roma sempre deslocava grandes quantidades de soldados para ficar ali por perto da Judéia, de Jerusalém, porque ali era considerado um barril de pólvora. Muitas revoltas aconteciam naquela região, desde que Roma havia dominado a Judéia e Jerusalém há algumas décadas, mais de 60 anos antes. Então os religiosos, que recebiam a autorização de Roma para administrar religiosamente Jerusalém e a Judéia, tinham uma situação confortável, por um lado, mas desconfortável por outra, porque Roma dizia: se acontecer alguma coisa, se algum fanático, se alguém aí criar uma revolta,
nós vamos proibir tudo. Vocês não vão mais ter templo, vocês não vão mais ter sacerdote, vocês não vão mais ter nada. Nós invadimos, destruímos tudo. Então, a incumbência dos líderes religiosos de Jerusalém, da Judéia naqueles dias, era manter a situação religiosa estável. Isso não era fácil. Porque havia todas as facções, fariseu, saduceu, essênios, o pessoal do Mar Morto, o pessoal da Galileia, o pessoal da Judéia, o pessoal do Sul, todo mundo com as suas próprias posições, e ninguém estando muito bem com ninguém. E todo mundo esperando um Messias que ia fazer o quê? Que ia ser o líder religioso e político e militar, que iria unir a nação e dessa maneira iria enfrentar o Império Romano. É por isso que quando Jesus começa a crescer muito, os religiosos começam a ficar inquietos. Peraí, está ficando perigoso esse negócio, nós temos que dar um jeito nesse cara, nós temos que apagar esse homem. É mais ou menos essa a ideia que eles pensavam em fazer. Qual a principal tática? A primeira tática era descaracterizar teologicamente. Mostrar que esse novo pregador estava contra os ideais religiosos da nação. Então aí que você entende, olha, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Veio uma delegação lá de Jerusalém, veio gente da capital, né? Veio os teólogos da capital, o pessoal que compreendia do negócio. Vieram até Jesus. Para fazer o quê? Para questioná-lo. Certamente eles haviam mandado espiões que observassem Jesus, fizessem anotações, o que ele faz, o que ele não faz, como é que é a vida, como é que é, para encontrar alguma falha, para encontrar alguma coisa errada, para que eles pudessem então usar contra Jesus. E então eles vêm até Jesus, provavelmente de uma forma pública, e eles tinham encontrado algo para poder acusar. Eles chegam e dizem para ele: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eles perceberam que os discípulos de Jesus não pareciam muito higiênicos, né? Eles não estavam lá lavando as mãos antes de comer. É claro que a questão aqui não era higiênica. A questão aqui era religiosa. Porque na tradição dos anciãos, ou seja, a tradição dos mestres judaicos, dos rabinos, dizia-se que uma pessoa que não purificasse as mãos antes de pegar um alimento e levá-lo à boca, estaria desta maneira contaminando espiritualmente esse alimento. Alguma contaminação espiritual, alguma coisa que tinha a ver com as cerimônias deles, os seus rituais de purificação. E então, ao ingerir esse alimento, os fariseus não estavam preocupados com bactérias, com vírus, ou coisa dessa natureza. Para eles nem, acho que não conheciam essas coisas ainda, né? Pelo menos não como nós sabemos. Mas eles entendiam que a pessoa estaria entrando num estado de corrupção espiritual. E aí, os espiões identificaram que os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos direitinho, fazendo aquele processo, aquele ritual de purificação. Bingo! Temos algo para acusar a Jesus. Por aí disseram: que história é essa aí, né, de passar por cima da tradição dos anciãos? Isso me fala, meus irmãos, da primeira característica de um extremista. Ele sempre tem a tendência de criar suas próprias leis. Sim, porque essa tradição não estava no texto bíblico. Isso não é uma afirmação da palavra de Deus. Isso é uma coisa adicional. É algo que se criou pela tradição. E a tradição não é ruim em si mesma, a tradição é boa, desde que ela não assuma valores semelhantes à Escritura. Desde que ela não alcance status de Escritura, ou até mesmo, em muitos casos, ultrapasse as Escrituras. E aqui, esse aspecto da tradição deles se tornou um ponto central para eles acusarem Jesus e os discípulos de Jesus.
E esse é um ponto interessante do radicalismo errado, né? Do extremismo religioso que nós não podemos concordar. Que no fundo, é aquele que faz a sua própria vontade, cria suas próprias leis, deixa de lado a revelação, a Escritura, para se deter em aspectos secundários. Então eles falaram isso para Jesus. Por que é que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E aqui está o aspecto. Não lavam as mãos quando comem. É o segundo detalhe. Um extremista sempre se detém em detalhes secundários. E esses aspectos secundários assumem o papel de estrelas centrais, estrelas principais naquela estrutura religiosa, naquela estrutura da fé. Um exemplo histórico que existe, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas apenas um exemplo histórico. No século XIX, um grupo de dissidentes de igrejas batistas, cristãos dos Estados Unidos, né, se uniram para esperar a vinda de Jesus em 1843. Marcaram a data, cumpriram o que a Bíblia disse, né, que não se deve marcar a data, ninguém sabe a data da vinda de Jesus. Já começaram por aí e marcaram a data, ficaram esperando, Jesus não veio. Em 1943, o líder, o pastor, falou, me enganei, foi bobagem, vou embora, volto para as suas igrejas. Mas a grande maioria ficou lá, não queria ir embora, então uma senhora assumiu a liderança, chamava Ellen White. E ela assumiu a liderança desse grupo. E então ela disse, bom, o pastor se enganou nas contas, não era 1843, Jesus iria voltar, na verdade 1844. Então só falta um ano, vamos ficar mais um ano aqui esperando, porque é no ano que vem que Jesus vem. É claro que não veio, 1944, até 5 minutos atrás não tinha vindo ainda, né? Então não cumpriu aquela profecia da Ellen White. E ela deveria ter entrado no rol das falsas profetisas do mundo, mas infelizmente não entrou, né? Pelo menos para o grupo que a segue, porque ela marcou a data e ele não veio, portanto errou, falhou, é falsa, não é verdadeira. Mas aí inventou uma história de que teria feito uma mudança lá no céu, de um lugar para o outro, e essa foi a sua vinda, né, em 1844. E aí então, para poder manter aquele grupo unido, ela teve um sonho, no qual ela viu os 10 mandamentos. E então, ela enxergou uma auréola, né, um círculo de luz em volta do 4º mandamento. E então ela entendeu que o 4º mandamento era, né, central e precisava ser novamente guardado e redescoberto pelo cristianismo. É aí que se surge, né, então, o sabatismo, né, a defesa do dia do sábado. E esse detalhe, então, é elevado a central e passa a ser o grande detalhe de uma fé. O aspecto, quando perguntaram para Jesus qual era o principal dos mandamentos, ele não disse que era o 4º. Qual é o maior dos mandamentos? Ele resumiu dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a Ellen White, contrariando Jesus, é o 4º. Ele que tem um círculo, né, ao redor. E pega então isso e coloca como central, como decisivo para a fé verdadeira. É só um exemplo entre centenas, entre milhares que nós podemos encontrar em quaisquer igrejas, em quaisquer religiões, que é a tendência de colocar aquilo que é secundário, aquilo que muitas vezes é ultrapassado, que fez parte da velha aliança, como algo central. E muitas denominações, como vocês sabem, né, há algum tempo atrás, o teste de fé era o tipo de roupa. Se a pessoa usava tal tipo de roupa ou tal tipo de cabelo, esse era o teste da fé. É claro que roupa é importante, cabelo é importante, vestir-se com decência, vestir-se, evidentemente, você não pode eleger uma característica, um aspecto secundário e colocar isso como central, como teste, como marca da verdadeira fé. Isso vale para todas as áreas, né?
uma determinada forma de batismo passa a ser o teste da ortodoxia, o teste da fé. Isso nada mais é, novamente, do que colocar um aspecto secundário ao aspecto central. Por exemplo, se eu insistir que a única forma de batismo aceita é o batismo por aspersão, o que eu estou fazendo? Por mais que eu tenha convicção de que é uma forma correta, mas eu estou colocando um aspecto periférico como central. Ou se eu disser que a única forma é imersão, mesma coisa. Pelo simples fato de que eu não tenho nenhum texto bíblico mostrando com clareza qual é a forma correta. E se não tenho nenhum texto bíblico mostrando com clareza qual é a forma correta, é porque isso não é um ponto essencial. É porque não é um ponto central. Então não deve ser colocado como teste de ortodoxia. Teste de fé. O radicalismo faz isso. Ele pega um aspecto secundário. Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Então vocês não são verdadeiros crentes. Então vocês não são verdadeiros, vocês não são fiéis de fato. Porque vocês não cumprem esse aspecto. Pegar o que é periférico e elevar isso a uma centralidade não bíblica, né? Forçada pela tradição de um grupo religioso. A terceira característica de um extremista, segundo o Senhor Jesus aqui, e essa é bem curiosa, porque ele é muito radical nos aspectos, mas extremamente relativista em outros. Naquilo que não interessa. Naquilo que não lhe interessa, ele relativiza. Mas aquilo que ele acha central, aí não. E aí veja, é o que Jesus respondeu. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Olha que comparação. Eles falaram: por que é que vocês não seguem a tradição dos anciãos? Elegeram isso a um ponto central, era uma tradição, não devia ser central. Mas eles fizeram. Mas a resposta de Jesus foi demolidora. Ele disse: e vocês quebram mandamento. Não é uma mera tradição. É um mandamento. Vocês deram um jeitinho aqui no mandamento de Deus. Qual? Aquele que diz: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Qual é o ponto aqui? Existe uma ordem clara na palavra de Deus. Cuide dos seus pais. Atenda às necessidades dos seus pais. Isso é honrar pai e mãe. Se você deixar seu pai, sua mãe, passando fome, passando necessidade, você não está honrando seu pai e sua mãe. Não é deixa o seu pai ou sua mãe ao encargo do Estado, ao encargo das esmolas, dos asilos. Você cuida dele. Honre seu pai e sua mãe. Tendo as necessidades deles. Esse é o ponto. O que os fariseus e escribas faziam para não precisar fazer isso? Eles diziam: é que esse dinheiro que eu tenho aqui, na verdade, eu consagrei ele para o Senhor. E por isso, infelizmente, papai e mamãe, eu não posso dar esse dinheiro para o Senhor. Porque ele está consagrado, é uma oferta que algum dia, né, eu vou entregar para o Senhor. Não agora estou usando, né, mas algum dia. Mais ou menos assim. Você tem 5.000 reais na sua conta bancária, está lá. Seu pai, sua mãe, alguém está passando fome, precisando desse dinheiro. De alguma maneira, fala: meu filho, me ajude. Você tem dinheiro, filho? Eu tenho. Na verdade, eu tenho 5.000 lá no banco. Mas eu fiz um voto. Esse dinheiro que está lá é do Senhor. Esse dinheiro que está lá no banco
é de Deus. Ah, então você vai entregar amanhã na igreja? Não, ele vai ficar lá no banco, mas ele é de Deus. E é por isso, papai e mamãe, que infelizmente eu não posso pegar o dinheiro de Deus, né? Porque aí eu estaria tirando de quem é maior, né? Que é Deus, e entregando para vocês. Esse era o jeitinho que se dava para não precisar atender. E esse é um aspecto interessante, porque as posições extremistas tendem a relativizar o que é central, o que é fundamental, o que é claro, o que é lógico, se dá um jeito de deixar de lado. Mas aquilo que é periférico, que não tem valor nenhum, isso é colocado como central, como regra de fé, prática, ortodoxia, vida verdadeira, cristianismo verdadeiro. É o famoso, né, que Jesus, uma tirada de humor impressionante, ele disse, é o coar o mosquito e engolir o camelo. É o camelo? É o camelo. Ou algo maior. É coar o mosquito. Você não deixa passar o mosquitinho, isso você segura. Mas aquilo que é notório, não liga. Então, é a preocupação com aqueles detalhes periféricos da fé, mas ao mesmo tempo permitir pecados grosseiros na própria vida. É aquela disposição de encontrar o cisco no olho do irmão. Aí o cara tem uma lupa, ele consegue pegar o menor dos ciscos, mas ao mesmo tempo não vê a trave do seu próprio olho. Isso é marca de um extremismo religioso. Está sempre relativizando aquilo que o contraria na sua interpretação da realidade da vida do mundo. Em quarto lugar, meus irmãos, o extremista é externalista. Ou seja, ele é preocupado sempre com os aspectos externos, não internos. Jesus disse, hipócritas, e essa palavra já resume tudo. Hipócrita é quem? É o que usa máscara. A palavra grega vem de máscara, é aquele que usa máscara. Ou seja, ele está preocupado apenas com a fachada religiosa, preocupado apenas com a aparência religiosa. E Jesus então, carinhosamente os chamava de sepulcros caiados. Sepulcro cheio de podridão dentro, mas pintadinho de cal por fora. Todo enfeitado por fora. Essa é a realidade de um hipócrita. Por fora pintadinho, bonitinho. Por dentro cheira mal. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios. Aí está a formalidade da coisa. O discurso está perfeito. O discurso certinho. A ladainha sai perfeita. Honra-me com os lábios. Não tem falha nisso. Mas o seu coração, sabe Deus onde está. O seu coração num lugar não está perto de Deus. O seu coração, ele está longe de mim. É isso que o Senhor diz. Esse é o aspecto externalista, de pensar que o cumprimento do ritual basta por si mesmo. Atender ao ritual, atender à convenção religiosa de um determinado grupo é autenticação de fidelidade. Jesus diz, isso não serve para Deus. Porque mais do que discurso, lábia, o Senhor quer sentimento. O Senhor quer coração. Coração significa, na Bíblia, centro do ser humano. Não é o órgão que bombeia sangue para as veias. Coração equivaleria, no nosso mundo mais moderno, à mente. Uma mistura dos dois. Sede dos pensamentos, da razão, da lógica, do raciocínio e também das afeições, dos sentimentos, que são as coisas que nos movem.
São a origem, é o que nos faz fazer, é o que acontece antes das ações. E origina as ações, na verdade. O extremista renega essas coisas porque ele vive um padrão formal externo de religiosidade e de fé. E finalmente, em quinto lugar, o extremista, no fundo, é um adorador de seu próprio extremismo. Jesus disse, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, uma adoração vã, aquele louvor dos lábios do texto anterior, né, que se preocupa em ter o discurso correto diante de Deus, mas como o coração está longe de Deus, onde está esse coração? Né? Ele está centrado apenas no seu próprio egoísmo, centrado apenas no seu próprio eu. Por isso, preceitos de homens. Quer dizer, não são os preceitos de Deus que essa gente quer honrar, são os seus próprios. Portanto, é uma adoração de si mesmo. É uma adoração do seu próprio extremismo. Uma coisa alimenta a outra. O senso de superioridade que o extremista tem em relação ao outro o faz alimentar cada vez mais esse seu próprio extremismo, que é um culto de si mesmo. É um culto do eu. E é por isso que o Senhor disse, estão longe de mim. Esse tipo de extremismo não o agrada em hipótese alguma. Agora vejamos o outro lado. O que é um radicalismo saudável? O radicalismo do cristianismo que o próprio Jesus expõe ainda nesse texto, quando ele então convoca as multidões. Verso 10. E tendo convocado as multidões, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim, contamina o homem. O radicalismo do cristianismo, meus irmãos, tem dois princípios fundamentais. E eu estou usando a palavra radical aqui, porque ela vem da palavra raiz. Então significa aquilo que tem firmeza, aquilo que tem fundamento, aquilo que tem profundidade. Alguém radical é alguém firme, seria essa a ideia. Não é um fanático, não é fanatismo. O cristianismo radical é o cristianismo que tem fundamento, que tem firmeza, que tem raiz, tem profundidade. É uma casa construída sobre a rocha. Quando bate o vento, ela não cai. Mas a casa construída na areia, o próprio Senhor disse, facilmente é derrubada. O primeiro aspecto desse radicalismo saudável, verdadeiro, é que ele é baseado no entendimento. Isso é curioso. É um claro entendimento do que significa ser isso. É interessante porque duas vezes, pelo menos, Jesus chama de venham aqui e entendam esse negócio. Ele faz questão de dizer, compreendam isso. Ou seja, tem que usar o cérebro, tem que usar a mente. Não é meramente uma coisa, não é um mantra, não é uma repetição fanática, não é uma lavagem cerebral. Muitos grupos religiosos impõem lavagem cerebral sobre os seus seguidores. Por isso eles fazem tudo o que meu mestre mandou, né? Fazem tudo o que é dito para eles. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é compreensão, é entendimento, é usar a cabeça, é usar a mente. Ele chama e diz, venham e entendam o que eu vou falar para vocês. Aí ele explica, aí a pouco os discípulos vêm e perguntam, então explica para nós aquilo lá. O quê? Vocês ainda não entenderam isso? Jesus, às vezes, ficava meio exasperado com os seus discípulos. Né? Vocês ainda não entenderam? O que eu falei que é tão simples. Quando vocês comem, acontece o quê com a comida? É isso que ele está falando. Vocês pegam comida, legal, comem, beleza? O que acontece com ela? Estômago e tal. E depois vai para onde? Para onde tem que ir. Vamos entrar em detalhes. Onde precisa ir?
Aliás, aqui na verdade Jesus entrou em detalhe, falou, lugar escuso. E aqui a palavra é bem forte mesmo. A tradução está meio fraquinha. Lugar escuso, é isso mesmo. Vai para a latrina, vai para onde precisa ir. E não causa nenhum mal espiritual em ninguém. Note, Jesus não está aqui falando de higiene. Ele não está aqui falando sobre ter cuidado com alimentos contaminados, rótulo vencido, excesso de calorias, né? Nada disso. A preocupação de Jesus aqui não é essa. A questão é espiritual. Ele está falando o seguinte, alimentos de qualquer natureza, de qualquer tipo, o que quer que seja, limpo ou sujo, não contaminam ninguém espiritualmente. Por isso, inclusive, que no texto de Marcos, que conta a mesma história, ele chega àquela conclusão, e por isso Jesus considerou puros todos os alimentos. Ou seja, todas aquelas leis da dieta judaica, não pode comer carne de porco, não pode beber sangue, não pode isso, não pode, duraram até Jesus. Jesus disse agora, nenhum é impuro. Considerou puros todos os alimentos. Ele diz que se apegar nos dias atuais ainda a esse tipo de comida, isso pode, aquilo não pode, né? Extremismo. Só mais uma forma de extremismo, de fanatismo, sem entendimento. Escutem e entendam como a coisa funciona. Então, o verdadeiro radicalismo, o radical cristão fundamentado, é aquele que se fundamenta na compreensão das coisas, no entendimento das coisas, não meramente em seguir padrões estabelecidos, em seguir fórmulas prescritivas. Ele quer compreender o tempo todo. Isso é certo? Por que é certo? Isso é errado? Por que é errado? Qual é o fundamento disso? Onde está a explicação disso? Usar o raciocínio, usar a mente, ser um inquiridor. Não faz sentido ser membro de uma igreja e não ser um inquiridor. Tem que perguntar, tem que pesquisar, tem que querer compreender mais as coisas de Deus. Porque nós temos uma escola dominical que leva o ano inteiro aqui, estudando. Não é para ser um mantra. É para que os cristãos tenham suas próprias posições claras e firmes. Não é para seguirem 1, 2 ou 3 pessoas que falam e o resto todo mundo obedece. Mas é para cada um ter sua própria convicção clara e firme do que crê, por que crê, como crê. Baseia-se na compreensão, baseia-se no entendimento. E o segundo aspecto, que é o principal aqui, ele diz, toca o verdadeiro problema. Vai ao âmago, vai ao fundo, ao ponto nevrálgico da coisa toda. Coração. Esse é o ponto que Jesus disse. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. Ele já falou que esse coração estava longe de Deus. Então ele só pode ter isso aqui, o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, olha aqui o que é ser um cristão equilibrado e radical ao mesmo tempo. Ele sabe fazer distinção entre aspectos secundários e centrais. Ele sabe onde está o verdadeiro problema. Ele não tenta maquiar o problema verdadeiro por causa de coisas secundárias. Ele sabe que comer sem lavar as mãos não o prejudica, porque ele está mais preocupado com o coração. Então ele sabe elencar a ordem das prioridades, aquilo que
é essencial e não pode ser tocado, e aquilo que é uma questão de livre escolha. Observe, Jesus não iria criticá-los por lavar as mãos antes de comer. Ele não ia tocar nesse assunto, ele não o consideraria importante. Ele não ia dizer, vocês estão sendo muito radicais, muito fanáticos, porque vocês lavam as mãos antes de comer. Quer lavar, lava, não tem problema nenhum, lava a mão. Qual é o problema? Colocar esse lava-mão como central. Aí feriu o que é essencial. Aí Jesus não pode mais. Aí ele diz, então vocês estão quebrando o mandamento de Deus. Colocar o periférico no central é tirar aquilo que é ofender o propósito, a verdade, aquilo que Deus deseja. O periférico se torna maligno quando afronta o principal. Esse é o ponto aqui que Jesus quis estabelecer. E ele então coloca o aspecto central do coração. Do coração, ele diz, procedem os maus desígnios. Então o coração é uma fonte. É a fonte dos pensamentos, é a fonte das ações, é a fonte do nosso ser, da nossa vida como um todo. Se essa fonte está contaminada, ela só pode jorrar essas coisas aí. Maus desígnios, homicídios, adultérios. Observe, ele diz, não é nada de fora que vai contaminar essa fonte. Nada de fora. É de dentro mesmo. O fluxo é invertido. É de dentro para fora. É claro que se uma pessoa se expõe a ver essas coisas, a enxergar essas coisas, é óbvio que isso o prejudicará. Mas só o prejudicará porque encontra a contrapartida interna de um coração corrupto. O pecado nasce no coração. E se consuma pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, pelas mãos. É por isso que Jesus, quando explica a lei, ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Ele diz, mas eu vos digo, quem se irar contra seu irmão, já está matando. Então, o coração é ali que nasce o pecado. Por isso ele diz, cuide do coração. Cuide do seu interior. Você está preocupado demais com o que está fora. Você está preocupado demais com os outros. Está preocupado demais em encontrar os defeitos dos outros, né? E ver se está lavando a mão ou não está lavando a mão. Se preocupe consigo, com o seu coração em primeiro lugar. É claro que a igreja, como instituição, tem a obrigação também de corrigir os erros externos. Aliás, a gente só pode fazer isso. A igreja, como instituição, só consegue corrigir os problemas externos. Então, quando um pecado externamente se consuma, a igreja age. E tem que fazer isso, e deve fazer isso. Deve corrigir a conduta imprópria externa. Mas nós não podemos nos esquecer que existe algo anterior, primordial, e isso só Deus faz, que é corrigir o coração. É limpar essa fonte corrupta e então expressar o verdadeiro radicalismo, né? A profundidade de uma vida cristã, aquela que não é meramente externa, que não é meramente formal, ritualística, mas é do fundo, âmago, do coração. É isso que é ser um cristão radical. É um cristão que vive esse cristianismo do fundo do seu coração. Desta maneira, ele vai dar um bom exemplo lá fora. Desta maneira, ele conseguirá, pela graça de Deus, produzir os frutos que lhe são agradáveis. Concluindo, meus irmãos, o cristianismo verdadeiro não é extremista. Ele se guia por princípios absolutos. Verdade, redenção, salvação, tudo isso, esses princípios são absolutos para ele. Mas ele não os torna mais radicais do que são. Para o cristão, a lei, por exemplo, voltando ao que eu já mencionei no início, não é um instrumento aprisionador.
Antes, ele é libertador. Olha o sábado outra vez. O sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Foi o que Jesus explicou. Ele disse: o homem não foi feito para o sábado. Vocês não são escravos do sábado, são prisioneiros dele. Mas ele, o dia do descanso, foi feito para vocês. É um presente, é uma bênção, é uma graça. Não é uma prisão, não são correntes. É uma cama para poder repousar, para poder descansar. O cristão vê na lei de Deus um poderoso recurso para desenvolver sua santidade e o seu relacionamento com Deus. O cristão equilibrado olha para os absolutos, tem seus princípios claros, absolutos, mas também olha para as situações práticas da vida e então busca a sabedoria de Deus na sua palavra para aplicar esses princípios absolutos às situações relativas da vida. Se ele seguia pelo amor, claro, mas por outro lado o amor não o fará desrespeitar a palavra de Deus, nem cometer injustiça. O cristão não pode sacrificar nem a verdade nem o amor, antes deve seguir a verdade em amor, que é o que Paulo fala em Efésios 14:15. A verdade e o amor andam juntas. Elas não são excludentes. O equilíbrio, meus irmãos, só é mantido quando duas coisas são sempre consideradas conjuntamente: a justiça e a graça de Deus. Se nós olharmos só para a justiça de Deus, nós vamos proibir tudo o que nós não gostamos, condenar sem misericórdia tudo que achamos que está errado. Mas, por outro lado, nós olharmos só para a graça de Deus, a gente vai permitir tudo também, vai achar que tudo é aceitável. Quando olhamos para a justiça e para a graça como algo conjunto, a gente chega a um meio termo, que não é pragmático, é bíblico. E nós vamos ver que certas coisas são proibidas porque ofendem a Deus e não há graça que possa remediar uma ofensa deliberada à pessoa santa de Deus. Como os fariseus faziam quando quebravam o mandamento de não orar seus pais. Por outro lado, certas coisas não são essenciais, nem ofensivas, podem ser permitidas. Quer lavar a mão, lave, com um espírito de amor e de moderação. E eu termino com um ponto central do verdadeiro radicalismo de Cristo, que é o radicalismo da cruz. Os terroristas, eles são capazes de matar aos outros e até a si mesmos para sustentar um ideal, defender uma religião. Querem ser mártires. Os que estavam lá presos na gráfica, né, falaram: tá, a gente vai morrer, nós vamos ser mártires. Mas que mártir é esse? É um mártir de si mesmo. É nada mais do que um sentimento de orgulho supremo. A antítese do verdadeiro amor. Jesus disse: alguém pode entregar seu corpo para ser queimado. Paulo falou, né? Em 1 Coríntios 13:3. Se não tiver amor, esse ato é bom. Não tem valor nenhum. O amor não quer destruir os outros, quer salvá-los. Cristo não morreu na cruz para destruir as pessoas, mas para salvá-las. É esse o radicalismo da cruz. Ele é diferente. É o amor verdadeiro. É o compromisso daquele que se entregou para salvar os outros. É esse radicalismo que Cristo espera de nós. Tomar a sua cruz e segui-lo. Encarar a vida de cruz diante de um mundo satírico, né, que olha para nós e dá risada. Diante de um mundo perverso. Cristão, radical, fundamentado no entendimento, compreendendo a questão do coração. Toma a sua cruz e segue o Cristo. Sofrendo o que for preciso, enfrentando o que for preciso, para manter o discipulado, manter o ato de seguir a Jesus e assim testemunhar perante o mundo. Esse cristianismo é radical.
e é o mais influente que existe. É esse que conquista vidas. É esse que atrai as pessoas. O outro apenas mata. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, pedimos-te em nome de Jesus que tu nos concedas uma tal firmeza nos propósitos que nós temos no Senhor, uma tal disposição de vivermos para a tua glória, que sejamos reconhecidos neste mundo como pessoas radicais, mas radicais pelo amor verdadeiro, pela entrega de vida, pelo compromisso de amor e de serviço para com o nosso próximo e para com esse mundo perverso e cruel que nos cerca. De tal modo nós queremos evidenciar a pessoa de Cristo em nós, que sejamos mesmo reconhecidos como cristãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.